o que vale mais. Vivemos nos nossos dias e à medida em que o tempo passa, nós vamos vivendo cada vez mais uma época de confusão, uma época em que as escolhas muitas vezes são feitas da forma mais errada possível, não simplesmente por uma questão de opinião ou de gosto, mas muitas vezes por falta de orientação ou mesmo má influência. Mas há alguns assuntos em que, se a escolha for errada, as consequências serão terríveis. E é exatamente o que Jesus coloca diante de nós em Marcos 8, versos 36 e 37. Jesus coloca diante de nós uma escolha para a qual, na verdade, não deveria haver qualquer dúvida. Ninguém deveria ter dúvida sobre a escolha de vida eterna quando comparada com o que quer que seja que venhamos a ter neste mundo. Mas, infelizmente, não é o que nós vemos. Marcos 8, versos 36 e 37, nós lemos assim: Jesus fazendo duas perguntas nesses dois versos, duas perguntas que se complementam ou que confirmam uma a outra. Então ele pergunta: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. Pergunta que precisa ser levada muito a sério. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a outra pergunta que Jesus faz está no verso 37, é esta: ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Na primeira pergunta, Jesus faz uma comparação entre o mundo inteiro e a alma. O que você prefere? Ganhar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a primeira pergunta de Jesus. E para que entendamos bem o que Jesus quer dizer em termos de valor, o que vale mais? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que o homem poderia dar que valha mais do que a sua alma? O que vale mais? Estas são as duas perguntas de Jesus relacionadas à nossa alma. E alma aqui significa vida eterna. Então, o que Jesus está perguntando é: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna, não ganhar a vida eterna? Ou, em outros termos, se perder eternamente, ir para o castigo eterno, ficar eternamente separado de Deus. O que pode valer mais? O que pode ser dado em troca a ponto de valer mais do que estarmos eternamente com
o nosso Deus? Esta é a pergunta de Jesus, e é claro, não há qualquer resposta que possa satisfazer a esta pergunta que não seja nada. Nada é mais valioso do que a vida eterna que nós temos em Jesus. É isso que Jesus, então, fala nos versos 36 e 37. E por que Jesus faz essas perguntas? Porque o mundo de sua época e também o mundo de nossa época é um mundo muito relaxado, um mundo que vive muito para si mesmo, para os seus gostos, para os seus prazeres, para as suas individualidades, para o seu próprio egoísmo. E aí, Jesus, ele fala nos versos anteriores, lá no verso 34, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Se quisermos seguir a Jesus, nós devemos renunciar à nossa própria vontade, negar os nossos próprios desejos, entregar-nos a Ele, tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso significa, sabe o quê? Estarmos dispostos a morrer por Cristo. É morrer, fisicamente falando. Perder esta vida por Jesus. E ele diz no verso 35, pois quem quiser salvar a sua vida, esta vida terrena, Jesus diz, a perderá em termos eternos. Mas quem perder a sua vida, esta vida terrena, por minha causa, Jesus diz, e pelo Evangelho, a salvará, ou seja, terá a vida eterna, estará eternamente com ele, com Jesus. Por isso ele faz essas perguntas no verso 36 e 37. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É Jesus que nos dá a vida eterna. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Não temos nada a oferecer que valha mais do que aquilo que Jesus nos oferece, a vida eterna. Porque alma aqui significa vida eterna. Aquilo que nós só temos e só podemos ter em Jesus. Então, as duas perguntas de Jesus, elas têm a ver com uma escolha que nós devemos fazer. E uma escolha tão óbvia, uma escolha que a Igreja de Cristo já fez. Às vezes, nós não levamos tão a sério a escolha que nós fizemos, mas nós devemos estar dispostos a sofrer, a padecer, se necessário for, por Jesus. E esse foi o assunto da manhã na EBD, que hoje, inclusive, foi presencial. O DEC foi o professor. O assunto lá foi o sofrimento por Cristo, por sermos seus discípulos, por sermos seus servos. Mas o que nós queremos, neste momento aqui, pensar um pouco, é sobre esta escolha que muitos não têm feito de acordo com a vontade de Deus, que é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Lá na primeira metade da década de 80, quando eu fiz o meu curso de economia, uns dias atrás aí eu citei uma outra questão relacionada lá àquele curso. Uma das coisas que nós vimos no curso foi juízo de valor. Juízo de valor é algo muito importante relacionado a cada um de nós. E para que alguém escolha Jesus, também é importante que a pessoa, em termos de juízo de valor, ela tenha
as informações corretas, ela esteja no caminho correto a fim de que escolha Jesus. O que é juízo de valor? É um julgamento feito a partir de percepções individuais. Cada um faz sua própria leitura acerca das circunstâncias, acerca dos acontecimentos. Então, é um julgamento, uma escolha feita, uma avaliação feita a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e pré-conceitos, conceitos estabelecidos antecipadamente, anteriormente, esses pré-conceitos pessoais, da própria pessoa, normalmente relacionados aos valores morais. Percebam a importância de um correto juízo de valor. Talvez alguns possam achar estranho nós falarmos um correto juízo de valor. Sim, porque um juízo de valor que leve a uma decisão errada, claro, ele parte de premissas erradas. E quando estamos falando de Cristo, de Evangelho, a palavra de Deus é a nossa base. Juízo de valor é uma palavra, então, que serve para tomada de decisões com base naquilo que conhecemos, com base naquilo que cremos, nas informações que temos e acreditamos. Juízo de valor, como o próprio nome sugere, está relacionado com a avaliação obtida de algo a partir de valores. Lembram-se que falamos também dias atrás sobre critérios errados? Olha aí, juízo de valor é a questão de decisões também com base aí nesses critérios. Então, o juízo de valor está relacionado com a avaliação obtida de algo a partir de valores, ideias ou conceitos individuais, interpretados por meio da aparência estética, da moralidade ou da credibilidade de determinada situação. Por exemplo, então, nós usamos o juízo de valor para tomada de decisões. E quando Jesus vem com uma proposta, as pessoas vão aceitar ou rejeitar a proposta de salvação de Jesus com base nas informações que elas têm. A igreja é importante aqui, porque nós somos responsáveis por propagar o evangelho, por falar de Jesus às pessoas. E uma das formas mais eficientes, além do ensino propriamente dito da palavra de Deus, é como nós mostramos nossa vida às pessoas. É o nosso testemunho pessoal. Mas eu estava falando sobre o curso de economia lá, que tinha como um dos pontos a serem discutidos essa questão do juízo de valor. E em economia, isso é bem discutido por causa das decisões econômicas que os economistas precisam tomar com base naquilo que eles têm à sua disposição. Em política, por exemplo, os candidatos ao executivo, seja lá de que esfera for, municipal, estadual ou federal, eles sempre vão ter argumentos para criticar seus oponentes em suas propostas. Por quê? Por causa do juízo de valor de cada um, que é individual. Um entende que educação é mais importante, outro entende que segurança deve ter prioridade, e outro acha que é a saúde que precisa ser focada. Cada um deles, então, vai atacar o ponto de vista do outro com base naquilo que ele entende, muitas vezes, na verdade, não que é o que ele julga mais importante, mas às vezes o que ele acha que a sociedade, a população vai achar mais importante, tentando comprar aí a simpatia, ou ganhar, vamos falar assim, a simpatia das pessoas para suas propostas. O que é mais importante? A discussão, não
termina. Juízos de valor tem a ver com isto. O que vale mais? Vamos falar aqui algumas coisas relacionadas a nossas comparações no nosso dia a dia, inclusive para entendermos por que as pessoas rejeitam uma proposta tão clara de Jesus para a nossa salvação. Trabalhei com um indivíduo alcoólatra. Um indivíduo alcoólatra. E aqui eu coloco um desenho para isso ficar mais leve, porque nós sabemos como é triste a situação de uma pessoa dependente do álcool, assim como a dependência de qualquer uma outra droga, qualquer um outro vício também é difícil, é tremendo. Mas eu trabalhei com um indivíduo alcoólatra, ele tremia e cheirava a bebida. A gente chegava perto dele, aquele cheiro de pinga, na verdade. E, em virtude disso, ele não parava em nenhum emprego, embora fosse um bom funcionário, ele trabalhava bem, tinha uma letra, inclusive, muito bonita, trabalhava bem, era organizado, mas não parava em emprego nenhum. Lá, nessa época, ele era contabilista, eu trabalhava no departamento de contabilidade, naquela época eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Certo dia, enquanto travamos uma conversa agradável e trabalhando e conversando, eu lá nos meus 18 anos, e conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ele, você tem filhos ou quantos filhos você tem? Não me recordo exatamente qual foi a pergunta, mas foi nessa direção. O semblante dele mudou totalmente, fechou a cara assim, olhou para mim e disse, minha vida particular não diz respeito a ninguém. Eu tomei assim aquele choque, pedi desculpas e o assunto terminou por ali, até a conversa acabou e eu fiquei sabendo depois que ele não tinha filhos, ele tinha muito problema em virtude disso, talvez até o álcool fosse um vício adquirido, porque lá no início ele procurava escapar, provavelmente, da angústia de querer ter filhos e não conseguir ter. E, claro, é muito possível que o problema fosse ele, senão ele não ficaria tão angustiado assim, mas o homem, no seu orgulho, muitas vezes se afunda dessa forma quando ele encontra um problema desse tipo. Que leitura eu fiz da situação? Ele é frustrado porque não consegue ter filhos e talvez por isso seja alcoólatra. Também foi demitido da empresa onde trabalhamos porque foi reivindicar algo ao diretor lá e quando chegou perto, aquele cheiro dele de bebida alcoólica fez com que o diretor terminasse por mandá-lo embora, demiti-lo. O fator filhos para ele tinha um peso excessivo. Tinha um peso excessivo na sua avaliação de valor. E aí a gente vai à Bíblia, primeiro para ver essa questão do álcool, que nós lemos em Isaías 5, verso 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. A Bíblia fala de vinho porque era a bebida alcoólica da época. Mas é claro, está no lugar de qualquer bebida que faz com que a pessoa saia da sua consciência normal em virtude disto, em virtude da bebida. Então, a primeira questão aqui que nós percebemos de alguém que escolhe um caminho errado é esta.
questão dos vícios. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia adverte sobre isso. E a outra questão? A outra questão, filhos. Filhos são importantes. O que fazer, porém, quando não conseguimos tê-los? Qual o nosso juízo de valor relacionado a isso? O que é importante com relação a isso? O que vale mais fazer numa situação dessa? Depende do grau de valor que você dê a esse assunto. E mais uma vez nós falamos aqui, é uma questão individual. Alguns casais partem para adoção. Claro, isso depois que se esgotam os recursos medicinais, tratamento, essas coisas, ou caso a pessoa não tenha recursos financeiros para tentar a alternativa natural. Alguns casais partem para adoção, tem tanta criança precisando de um lar. Outros não, ficam sem filhos, mas não enfrentam problemas por isso. E outros chegam a terminar o casamento porque não tiveram filhos. Uma das partes, muito possivelmente, vai buscar um outro relacionamento para conquistar esse objetivo. E como fica o casamento, olha como um assunto vai trazendo outro. Um assunto vai trazendo outro. Filhos são importantes, mas até que ponto o não conseguir tê-los ou não conseguir resolver este problema deve interferir na nossa vida? Eucana perguntava a Ana, 1 Samuel 1, verso 8. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Lembram-se dessa pergunta de Eucana para Ana, que terminou em sua oração fervorosa, sendo atendida por Deus, e veio Samuel, a quem ela dedicou ao Senhor. E depois de Samuel, outros e outros filhos. Vejam, a Bíblia também mostra que existe problema nesta área. Inclusive, servos de Deus experimentaram este tipo de problema, a ausência de filhos, quando queria muito tê-los. Mas qual é a importância que nós damos a este assunto? No meu trabalho, há duas moças totalmente diferentes no assunto, agora não de filhos, e sim no assunto do casamento. Então, o assunto agora é casamento. Dentre as várias pessoas que trabalham comigo lá, quero destacar duas moças lá. Uma diz que quando se casar, juízo de valor. Quando se casar, quer que aquele seja o acontecimento do ano, com tudo que ela tiver de direito, igreja, vestido de noiva, padrinhos, muita badalação, festança, muitos convidados, cavalo, helicóptero, e vai por aí afora. Eu lá ouvi, né? A gente trabalhando e eu ouvindo a conversa delas lá. A outra diz, eu não. Quando eu casar, não quero nada disso. Vou ao cartório, caso e chega. Só aviso o pessoal que vou casar e pronto. Para mim é suficiente. Eu não sou desse tipo, não gosto dessas coisas. A opinião da outra moça. Muitos hoje sequer dão valor ao casamento. Nós, no início, dissemos que o mundo vai tomando algumas decisões, às vezes estranhas e cada vez mais estranhas, em virtude dos valores que vão
sendo invertidos aí. Mas o que a Bíblia, por exemplo, fala acerca do casamento? Hebreus 13, verso 4. E olha, eu estou dando aqui apenas uma referência bíblica de cada um desses assuntos, porque senão nós iríamos longe. A Bíblia ela traz muitos textos sobre cada uma dessas questões que nós estamos falando e que são importantes nas nossas vidas. São fatores importantes de decisão e muitas vezes são, inclusive, temas que contribuem para a nossa felicidade ou não, vai depender muito de como nós encaramos essas circunstâncias. Mas lá em Hebreus 13, verso 4, nós lemos: o casamento deve ser honrado por todos. A Bíblia dá muita importância ao casamento. Ora, desde o Gênesis, Deus fez homem e mulher e disse: vocês serão uma só carne. E Jesus repete o que Deus lá em Gênesis. Adão que fala, né? Esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Vai ser chamada mulher em virtude disso. Mas deixará o homem a seus pais, seu pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Está lá no Gênesis, Jesus nos evangelhos repete. E aqui em Hebreus, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quais são os conceitos do mundo dos nossos dias? Vão bem contra o que nós lemos nas Escrituras. Embora cada um tome a sua própria decisão e faça a sua própria escolha, aquele que criou todas as coisas, ele tem a sua regra e coloca diante de nós para que nós a sigamos, para que nós façamos sua vontade. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, nesta questão do casamento, nós vemos como o mundo também anda na contramão. Muitas pessoas já não dão mais nenhuma importância ao casamento e outras inverteram, inclusive, aquilo que na Bíblia é chamado de casamento. Homem e mulher, macho e fêmea. Sabemos que no mundo dos nossos dias não é mais assim. Com quem nós ficamos? O que vale mais nos nossos conceitos, no nosso estilo de vida? A vontade de Deus ou a vontade daqueles que estão no mundo? O que vale mais para nós? É de admirar o fato de Jesus oferecer vida eterna e as pessoas rejeitarem? Não. São muitos valores invertidos. A vida das pessoas. Conheço uma pessoa que nos seus trabalhos de assistente social, essa figurinha tem bastante a ver com o que eu vou falar agora. Nos seus trabalhos de assistência social, eu vou usar aqui o verbo no passado, ela passava porque os órgãos aí do governo estão fechados em virtude da pandemia, INSS e tudo. Mas passava às vezes tardes inteiras lá no INSS para ser atendida. Enquanto esperava chamarem sua senha, conversava com a pessoa da direita, com a da esquerda, com a de frente, com a de trás. Agora com esse negócio de pandemia, complicado, já nem há mais mesmo esses ajuntamentos nos órgãos públicos aí, em virtude dela, né, da pandemia. E enquanto esperava, então, chamava, isso enquanto esperava chamarem sua senha. Conversava com uma, com outra, várias pessoas
às vezes até ao mesmo tempo. Conhecia suas vidas, dava risada, ficava triste, reclamava, apoiava. Há uns detalhes interessantes em relação a esses acontecimentos. Eu perguntei a ela certa vez, por que você não leva um livro para ler enquanto espera? Ela respondeu, e perder a oportunidade de conhecer pessoas? A vida das pessoas é uma história. Não tem nada melhor do que isso. Fiquei pensando assim, né? De lá para cá eu estou lendo menos. Ainda não aprendi a conversar mais, mas estou lendo menos. Essa figura não é a figura de alguém lendo, mas é a figura de algo que se tornou um vício nos nossos dias, que são os celulares. Como as pessoas dão importância a quem está longe e não olham para quem está perto. Então, é uma certa distorção também aí. O que vale mais, de repente, uma distração momentânea ou a atenção às pessoas, sabe? Quando nós damos atenção às pessoas, nós podemos, inclusive, ter a oportunidade de falar de Jesus a elas. Quem vale mais para nós? Quem ocupa a nossa atenção? É Jesus. Quem ocupa a nossa vida? Quem está em primeiro lugar? Quando Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, na prática, ele nos conduz a pessoas. E olha, sabe por quê? Porque Jesus era alguém que atraía a atenção das pessoas. As pessoas olhavam para Jesus e queriam conversar com ele. As pessoas olhavam para Jesus e viam nele cara de sim. Eu não faço ideia de Jesus como alguém assim. Cara amarrada. Se você for falar, vai latir, vai te morder. Jesus, ele tinha um semblante, estou falando dele quando estava aqui no mundo, as pessoas que o viam. Nas páginas das Escrituras, essa é a imagem que ele me traz, de alguém, como ele mesmo declarou que era, manso, alguém humilde, alguém que ama as pessoas, alguém paciente, alguém misericordioso, compassivo, alguém que vai em direção às pessoas. Jesus estragou velórios, irmãos. Ele ressuscitou os mortos. As pessoas iam a ele. Querem ter uma ideia de como Jesus era? Basta lembrarmos das crianças que iam em direção a Jesus, corriam para abraçar Jesus. E aí os discípulos às vezes queriam impedi-los, e Jesus falava, não, peraí, deixa elas virem a mim. O reino dos céus é daqueles que são como elas. O que vale mais para nós? Como nós estamos vivendo neste mundo desequilibrado, os conceitos que Jesus nos deixou estão sendo vividos por nós? Quando nós falamos de pessoas, não dá para nós, por exemplo, não nos lembrarmos de amigos, porque quando nós conversamos, nós fazemos amigos, e à medida em que o relacionamento vai ficando mais próximo, nós verdadeiramente vamos tendo amigos. Mas aí vem a pergunta, o que você prefere? Amigos ou dinheiro? Tem tudo a ver com a pergunta de Jesus. Porque Jesus pergunta, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ora,
Se nós estamos falando de ganhar o mundo inteiro, então nós estamos falando de riqueza, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de valores materiais. Jesus pergunta: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os conceitos de Jesus são tão importantes que, na verdade, nós já percebemos o erro da nossa tendência, às vezes, em valorizar o que é material, valorizar coisas na própria reação das pessoas. A pergunta parece absurda: o que você prefere, amigos ou dinheiro? Mas quantos, inclusive, tiram a vida de pessoas por causa do dinheiro, por causa de bens materiais? Dizem que quem tem dinheiro nunca sabe ao certo se tem amigos. A Bíblia também traz versos relacionados a isso. Quando nós vamos, por exemplo, a Lucas 15, versos 11 a 32, nós temos lá a parábola do filho pródigo. Não está expresso lá em que aquele filho que foi para o mundo gastou o seu dinheiro, mas geralmente dos comentários nas pregações fala-se que ele ganhou muitos amigos, porque ele tinha muito para gastar, tinha muito dinheiro, e quando acabou o dinheiro foram-se também os amigos. O texto não fala isso, mas é para pensar. Porque quando acabou o seu dinheiro, quando acabou o que ele tinha, ele ficou na miséria e veio fome, e nós sabemos o que a história lá do filho pródigo termina falando. Provérbios 19, verso 6, o que nós lemos sobre essa questão? Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Esse é o amigo falso. Daí aquela pergunta lá. Quem tem dinheiro não tem lá muita certeza se tem amigos ou não. Aquele que está no poder, aquele que exerce influência, também não tem muita certeza se tem amigos ou se tais pessoas que deles se aproximam por interesse. É isso que Provérbios 19, 6 diz. Porém, Provérbios 17, 17 valoriza o amigo genuíno, o amigo verdadeiro. O amigo, diz Provérbios 17, 17, ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O exemplo que é dado aqui é a adversidade, momento difícil, momento de problemas, para mostrar como um amigo é precioso, que vale mais, amigo ou dinheiro, amigos ou dinheiro. Nós vamos perguntando. Os discípulos de Jesus também tinham este problema, esta tendência. Eles, mais de uma vez, nós lemos lá nos relatos bíblicos, que eles ficavam discutindo quem era o maior deles, quem era o mais importante. Numa das oportunidades, dois deles, os filhos de Zebedeu, eles pediram a Jesus para um ficar à sua direita e outro à sua esquerda. E os outros 10 discípulos ficaram indignados. Mas não ficaram indignados assim, nós pensamos, porque eles fizeram a Jesus um pedido absurdo desse. E sim porque eles não pensaram em fazer antes. Os dois correram à frente. Mas o que Jesus fala sobre isso? Em duas situações,
Nos evangelhos, ele fala nos outros evangelhos também, né? Mas nós vamos citar o evangelho de Marcos. Marcos 10, versos 42 a 44. Jesus, por causa dessa questão de quem tem mais dinheiro é mais importante, quem tem poder é maior, então Jesus fala aos seus discípulos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes, nesse conceito do mundo, as pessoas importantes exercem poder sobre elas, domínio sobre elas. Aí Jesus fala o quê para os seus discípulos? E para nós, para você e para mim. O mundo está assim. O mundo funciona dessa forma. Mas nós não somos do mundo. Pelo menos não somos mais do mundo, embora ainda estejamos aqui. Jesus diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. No verso 38, inclusive, Jesus vai falar, eu não coloquei aí. Ele fala, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Jesus veio para servir. É isso o que ele nos ensina. E lá em Marcos 9, versos 33 a 37, nós temos um texto semelhante a este, mas numa outra situação deles, quando eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante deles. Dá até para imaginar a discussão de cada um deles. Dinheiro, de forma alguma. Aí Jesus vem com essa pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós somos a Igreja de Cristo e sabemos que em muitas circunstâncias, às vezes nós até pensamos ou tendemos a pensar errado. Por exemplo, vou aproveitar um tempo disponível aqui, enquanto espero uma senha, e ler. Mas tem tanta gente ali para você conversar, para você conhecer e, de repente, para aproveitar a oportunidade de falar de Jesus. O que vale mais para você? Essas pessoas ou um livro? Por importante que seja, muitas vezes, o que está naquele livro. Mas há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo nas nossas vidas. Precisamos escolher corretamente, escolher devidamente, acertar nas nossas decisões. Indo à Bíblia, nós temos mais recursos para isto. Mas, de forma geral, não temos tanto esse problema. Mas aqueles, de repente, que ainda não receberam a Jesus, aqueles, de repente, que não creem que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, o que vale mais para você? O mundo inteiro ou a sua alma? Isso significa o quê? Vida eterna. Sabe por quê? Porque a nossa alma é imortal. É o que a Bíblia declara. O nosso espírito, ele é imortal. Quando este corpo virar pó, há um espírito aqui dentro, o meu espírito, que hoje é um com o corpo. Esse espírito sai.
Se eu entreguei minha vida a Jesus e eu fiz isso, eu vou direto para a presença de Deus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, como podem pensar em estar com Ele na eternidade? O que vale mais para você? O mundo inteiro ou a sua alma? O mundo inteiro, que apesar de ser o mundo inteiro, em termos de riquezas, em termos de poder, em termos de fama, é um mundo que vai passar, ou a sua alma, que é imortal, vai para a eternidade, ou para a presença de Deus, ou para estar eternamente longe dele, em lugar de sofrimento. Porque quem não está com Deus na eternidade está em lugar de sofrimento, está no castigo eterno. Uma das definições que a Bíblia dá do outro lugar que não é a presença de Deus, porque na eternidade só há dois lugares, céu ou inferno. Céu é um dos nomes dados àqueles que estão na presença de Deus, do local onde eles estão. E inferno é o nome dado ao lugar onde estão aqueles que rejeitaram Deus. E olha, não pensem, eu vejo tanto, às vezes até pregações nesse sentido, não pensem que o diabo é o chefe do inferno. Na eternidade, ele vai estar lá também sofrendo, também condenado. Ele vai estar lá em agonia. Entendam corretamente a palavra de Deus. Leiam o Apocalipse, por exemplo. Mas voltando ao nosso assunto. Olha, falando sobre o que vale mais, falando sobre juízo de valor. O mundo inteiro ou a sua alma que é imortal? O tempo ou a eternidade? Não é estupidez ficar com o tempo, não é estupidez escolher o tempo. Esaú, irmão de Jacó, estava com muita fome e escolheu matar a sua fome do momento, vendendo a sua primogenitura, a bênção que tinha de Deus, por um prato de comida. Há pessoas que tomam esta decisão ridícula, só pensam no tempo, só pensam no momento, mas como fica a eternidade? Como fica o depois? O que vale mais? Quem é maior? Pense de forma bem lógica. Quem é maior? O mundo ou o Criador do mundo? Como é que eu posso escolher o mundo ao invés de ficar com o Criador do mundo? E aí Jesus pergunta: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que há de mais valor do que a eternidade com Jesus? Nada. Porque estamos falando da eternidade com Deus, com o Filho, com o nosso Deus Trino, com o Espírito Santo de Deus. Estamos falando de eternidade no lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, lugar que Jesus foi preparar para aqueles que creem nele, para aqueles que entregaram suas vidas a ele. Sabe qual que é a conclusão em relação a essas perguntas de Jesus? Perguntas tão lógicas, mas que nós gastamos um pouco de tempo aqui para falar de alguns outros assuntos, às vezes escolhidos de forma errada por nós que estamos nesse mundo distorcido, neste mundo corrompido, nesse mundo decaído, e às vezes nós somos influenciados por ele. Mas demos alguns exemplos para chegar novamente a essa pergunta de Jesus, pergunta essencial e que fala de eternidade, mas de uma decisão que precisa ser tomada aqui. O passaporte
para a eternidade, ele é adquirido aqui. É o sim para Jesus, é entregar a nossa vida a Jesus, que veio para resolver o nosso principal problema. Estávamos afastados de Deus, o nosso relacionamento com o Pai estava interrompido em virtude do pecado. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Ele nos oferece a vida eterna, a nossa alma com Deus, e perder a alma é não estar com Ele eternamente. Qual que é a nossa conclusão, então? O mundo inteiro não paga a alma. O tempo não paga a eternidade. O mundo é menor do que o seu valor perante Deus. E o tempo, é lógico, é menor do que a eternidade. 1 João 2,17, nós lemos que o mundo passa. O mundo e a sua cobiça. O mundo e aquilo que as pessoas desejam. Muitas vezes as pessoas nem desejam coisas contrárias à vontade de Deus, mas coisas temporais jamais podem tomar o lugar de coisas eternas. Falamos de coisas importantes aqui, de casamento, de filhos, escolhas. Mas a eternidade suplanta tudo isto. E Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos escolher Deus. E a eternidade é um prêmio que Ele nos dá. Porque, na verdade, quem nós abraçamos, quem nós aceitamos, em quem nós cremos e quem nós adoramos e exaltamos é o nosso Deus. Sua alma é imortal. Um dia ela vai se deparar com Deus. E você vai receber uma sentença de Deus. Que sentença será esta? Você terá dito sim para Jesus nesse mundo? Ou você o terá recusado? O que Deus vai falar para você na eternidade tem a ver com a sua decisão aqui, neste mundo. Olha, as pessoas falam muita coisa, mas vale a pena examinar a Bíblia. Vale a pena examinar este livro que é sobrenatural, porque é a palavra de Deus. Vale a pena, porque é nela, é na Bíblia, que nós encontramos tudo relacionado à verdade. Verdade que é Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você que ainda não tem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, possa pensar nas duas perguntas de Jesus e responder da forma como Ele quer que você responda, porque Ele morreu por você. Ele ama você e morreu por você. Veio ao mundo, Jesus é eterno. Ele não passou a existir aqui quando nasceu no mundo. Ele existia antes, eternamente com o Pai. Ele veio ao mundo, se tornou um ser humano para se identificar conosco, pagar a nossa dívida e nos dar essa oportunidade de estarmos com o Pai. Nossa escolha define o lugar onde vamos passar a eternidade. É assim, irmãos. Nós, crentes em Jesus Cristo, vamos pensar no nosso dia a dia em como estamos vivendo a nossa vida, como estamos tomando nossas decisões, como estamos vivendo aí, se de acordo com a palavra de Deus, ou se estamos perdendo oportunidades. Amém?